sou Clarice Mack, mestranda em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Universidade Federal da Paraíba, na linha 3, Territórios, Diversidades Socioculturais e Direitos Humanos, onde desenvolvo pesquisa a respeito da precarização e exploração do trabalho de travestis no âmbito do Brasil. Também sou especialista em direitos humanos, especialista em direito e gênero e em direito do trabalho. Sou a primeira mulher travesti a ingressar no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba e também historiadora. Quando a gente fala do encarceramento de mulheres trans e travestis, nós precisamos primeiro olhar para o encarceramento das pessoas no geral. O Brasil, segundo dados do CNJ, é o terceiro maior país em população carcerária, e isso traz consequências significativas e materiais para a vida das pessoas encarceradas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, ele considerou que o sistema prisional está num estado de coisas inconstitucional, em relação à superlotação, ao tratamento degradante, às pessoas sem julgamento, sem trânsito em julgado. Então, todos esses efeitos do encarceramento das pessoas, no geral, também se aplicam às pessoas trans. Quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, também, de maneira geral, a gente tem um grande problema que é a subnotificação. A violência contra pessoas LGBTs ela é subnotificada dentro do nosso país. Isso é referendado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em suas recomendações e também por organismos internacionais e pelas próprias entidades da sociedade civil. Portanto, quando a gente fala dos dados do encarceramento de pessoas LGBTs e de mulheres trans e travestis, nós ainda estamos falando de dados subnotificados. Esse é o grande gargalo da problemática estrutural do encarceramento de pessoas trans e de mulheres trans e travestis. Entretanto, a gente teve em 2022 um levantamento e, segundo a Secretaria de Assuntos Penais, nós tínhamos 12.350 pessoas LGBTQIA+ aprisionadas, e dessas, quando a gente faz o recorte da identidade de gênero, a grande maioria são de mulheres trans e travestis. Quando a gente só pensa na identidade de gênero, que são aquelas pessoas dissidentes, pessoas trans, pessoas não binárias, nós temos que 80% dessas pessoas são mulheres trans e travestis, né? E a gente tem outras interseccionalidades. Quando a gente olha para a população encarcerada, essa população é racializada de maneira geral, né? A gente tem cerca de 68% de pessoas encarceradas pretas ou pardas. Quando a gente olha para a população LGBT, esse dado é muito semelhante, cerca de 64%. Então a gente tem aí essa perspectiva. E em relação à subnotificação, a gente tem estudos acadêmicos, né? A academia cumpre, assim como as entidades da sociedade civil, um papel fundamental na produção desses dados. Um estudo denominado Estudo Transodara, que entrevistou 1.250 mulheres trans e travestis, verificou que uma parcela significativa delas já passou pelo encarceramento alguma vez na vida. E dessas pessoas, a maioria dessas mulheres trans eram mulheres trans e travestis negras, com baixa escolaridade e sem acesso ao mercado formal de trabalho, o que revela que esse encarceramento de mulheres trans e travestis, ele nada mais é do que um reflexo, um espelho das violações de direitos humanos que já ocorre com pessoas trans e travestis na sociedade em geral. Então já há um cenário de cárcere social, para além do cárcere que existe em relação às pessoas que de fato estão aprisionadas. Muitos estudos da Transgender Europe, por exemplo, demonstram que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, e é referendado por estudos nacionais, como o da Rede Trans ou o da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então existe um ciclo de violência, né? E como é que a gente entende esse ciclo? Que o encarceramento ele é um reflexo desse ciclo de violação de direitos humanos. Então a gente pode falar em condicionantes ou determinantes da condição do cárcere. O que determina ou condiciona que uma pessoa trans esteja no cárcere são essas dimensões de violação de direitos humanos no geral. Perspectiva teórica nova, que é o transfeminismo jurídico, que nos ajuda a compreender as relações entre o Estado e o direito na garantia dos direitos humanos. E ele traz para a gente alguns conceitos específicos em cada uma dessas dimensões. Por exemplo, quando a gente fala
da negação do trabalho para pessoas trans e travestis, o transfeminismo jurídico ele constrói uma categoria específica que se chama divisão transexual do trabalho. Ou seja, se para mulheres cisgêneras o trabalho ele é baseado no trabalho de cuidado e no trabalho de reprodução, mulheres muitas vezes cisgêneras têm que cumprir dentro do capitalismo o papel de serem mães e de exercerem diferentes jornadas de trabalho. Para as mulheres trans e travestis, o capitalismo trouxe uma outra perspectiva, que é o trabalho sexual. Então, a maioria dessas mulheres trans e travestis estão na prostituição compulsória, que é justamente a obrigatoriedade, né? Não há uma voluntariedade para a maioria delas, mas é decorrência direta da sua situação de violência, e por isso sofrem violações de direitos humanos e chegam ao cárcere. Então, é preciso, por exemplo, pensar em uma criminologia transfeminista, que seja capaz de perceber como que a cisgeneridade vira uma norma, que no transfeminismo jurídico a gente chama de cisnormatividade jurídica, e impede o exercício dos direitos humanos dessas pessoas. Quando nós falamos da violação dos direitos humanos das pessoas trans encarceradas e das mulheres trans e travestis encarceradas, a gente tem que traçar um espelho, um paralelo com a sociedade no geral. Grande parte das violações de direitos humanos que essas pessoas que estão no cárcere enfrentam são uma realidade já vivenciada fora do cárcere, não é? A gente tem direitos específicos da comunidade trans, por exemplo, como o nome social ou a retificação de prenome e gênero. A diferença entre eles é que o nome social seria o nome reconhecido socialmente, mas que não há uma alteração formal em documentos. Então, a pessoa trans ela tem o direito de ter o seu nome respeitado, independentemente da alteração formal em documentações. A isso nós chamamos de nome social, que vem de uma política construída a partir da ação dos movimentos sociais trans. A retificação de prenome em gênero ela é garantida desde 2018, o Supremo Tribunal Federal reconhecendo o direito humano à identidade de gênero e à autodeterminação, garantiu às pessoas trans que, sem necessidade de cirurgias ou de hormonização, elas têm um acesso ao nome, ao prenome e ao gênero em conformidade com aquilo que enxergam sobre si mesmas. Então, nesse sentido, as pessoas trans e travestis, sem estar no cárcere, elas já enfrentam dificuldades na burocracia e na questão financeira de acessar esse direito. Dentro do cárcere, isso é potencializado. A gente tem a resolução 348 de 2020 do CNJ, que garante a essas pessoas o acesso à retificação de prenome e gênero e o respeito à sua identidade dentro do sistema prisional, mas ainda há barreiras materiais que garantam o direito ao nome dentro do sistema prisional. Uma outra dimensão específica das pessoas trans seria a saúde. A gente tem o processo transexualizador, que é uma portaria do governo federal desde 2013, que garante hormonização e garante cirurgia para pessoas trans. Entretanto, a gente tem poucos hospitais que são referência nesse sentido, poucos ambulatórios e uma política ainda fragmentada na construção do acesso a essa saúde. Então, quando nós falamos da comunidade trans encarcerada, isso se potencializa ainda mais, né? Porque existem condições de saúde específicas das pessoas que estão no cárcere, e com as pessoas trans, isso se maximiza ainda mais, uma vez que elas não vão ter acesso à hormonização, não vão ter acesso à perspectiva de saúde com a ótica dos direitos trans. Uma outra questão que sempre é relatada em relatórios, em pesquisas, são violências específicas, como a violência sexual, o estupro corretivo, a violência física, a violência psicológica, a falta de acesso a alas específicas. Nós temos alguns avanços, como o PLC, o projeto de lei complementar 150, que visa garantir a construção de alas específicas com fundo penitenciário, mas ainda não foi votado e ainda não está garantido. Então, há, de fato, violações de direitos humanos com essas mulheres quando elas não são realocadas em alas específicas e não têm a sua identidade de gênero validada pelo sistema criminal. A prisão, ela é a consequência final, só antecede a morte e o assassinato, mas é uma das consequências finais do encarceramento que essas pessoas já sofrem na sua própria sociabilidade. Como é que a gente consegue pensar política e pensar criminologia crítica, questionando a perspectiva do punitivismo, se há de fato um punitivismo que ele é para além do sistema penal, né? Esse punitivismo estatal ele começa naquele ciclo de violência que nós mencionamos nas perguntas anteriores. É o que a gente chama de, por exemplo, necrotransfobia.
A necrotransfobia é um conceito do transfeminismo jurídico construído pelos nossos trabalhos que diz respeito a essa política, essa gestão de morte que pessoas trans enfrentam no nosso país. Então, diante de todas essas dimensões de violação de direitos humanos, como é que a gente consegue pensar política pública? Eu, particularmente, acredito que precisa haver 3 dimensões: uma dimensão preventiva, uma dimensão do cárcere e uma dimensão pós-cárcere. É preciso pensar primeiro a dimensão preventiva. Se a gente entende que a sociabilidade das pessoas trans ela é totalmente atravessada por essas dimensões de violação de direitos humanos, a gente precisa pensar políticas públicas em 2 áreas centrais: educação e trabalho. A educação precisa acolher as pessoas trans e o trabalho decente precisa ser ofertado de maneira emancipatória para que essas pessoas consigam ter opções outras, senão a prostituição ou cometer atos ilícitos. Por outro lado, a segunda dimensão seria a humanização do cárcere. Então, a gente precisa da garantia desses direitos que já são consolidados dentro do ordenamento jurídico: o direito ao nome social, o direito à retificação, o direito à saúde, tudo isso já está previsto em normativas. O que a gente precisa é da efetivação desses direitos dentro do sistema prisional. E o pós-cárcere seria a perspectiva de que essas pessoas vão sair do cárcere. E como será a vida dessas pessoas após o cárcere? Imaginem que uma travesti negra que estava no sistema prisional, muito provavelmente antes do sistema prisional, nunca teve a oportunidade de trabalhar, nunca teve a oportunidade de se formar na educação. Então a gente precisa pensar como que se dará esse trânsito para a vida social novamente. Então é preciso garantir que essa pessoa, ao sair do cárcere, encontre a oportunidade de trabalho de maneira decente e encontre a oportunidade de educação para se formar, trabalhar e de fato ser inserida, não é nem reinserida, mas inserida efetivamente dentro da sociedade.